E a partir desta semana, o Supremo Tribunal Federal julga uma ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro que questiona um dispositivo usado pela Corte para a abertura do inquérito das fake news, sem um pedido do Ministério Público. Os ministros têm até o início de novembro para votar. O repórter Theo Cury volta ao vivo conosco, trazendo informações e todos os detalhes a respeito dessa solicitação do presidente. Com você, Theo. Jair, esse julgamento vai acontecer no plenário virtual do Supremo. É aquele julgamento que acontece no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, em que não há discussão e onde os ministros apenas colocam os votos deles e os outros ministros vão acompanhando ou não o relator do caso. Nesse caso, o relator é o ministro Edson Fachin. A Advocacia Geral da União, em nome do presidente Jair Bolsonaro, apresentou uma ação ao Supremo questionando o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê a abertura de inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem a provocação, sem que um pedido tenha sido feito pelo Ministério Público Federal, como é praxe, como funciona no sistema acusatório. O presidente diz que a abertura de um inquérito de ofício, por iniciativa própria, pelo Supremo Tribunal Federal, viola direitos e dificulta a atuação do Ministério Público Federal. Então, os ministros vão analisar se, de fato, o Supremo pode ou não fazer isso, a pedido da Advocacia Geral da União, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente lembrar que no ano passado, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal disse que o inquérito das fake news é legal, ele não viola a Constituição e não tem nenhuma ilegalidade, e que o Ministério Público Federal deve participar desse processo. Então, o Supremo já teve uma discussão nesse sentido, mas o presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, de toda forma, fez uma apresentação dessa ação, questionando o artigo 43 do Regimento Interno que prevê essa abertura. Lembrando que o inquérito das fake news foi aberto em 2019 pelo então presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, para apurar a disseminação de notícias falsas e de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele escolheu como relator o ministro Alexandre de Moraes. Importante, quando a Advocacia Geral da União apresentou esse pedido, essa ação ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro tinha acabado de ser incluído no inquérito das fake news, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, depois que o presidente fez aquela live em que ele prometia apresentar provas de que havia fraudes nas eleições, nas urnas eletrônicas, em uma live nas redes sociais dele. O presidente fez diversos ataques ao sistema eleitoral brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral pediu que o Supremo Tribunal Federal incluísse o presidente no inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes, então, acatou o pedido e colocou o presidente como investigado nesse inquérito que apura a disseminação de notícias falsas. Nesse caso, em um anexo, o presidente é investigado por disseminar notícias falsas com relação às urnas eletrônicas e à lisura do processo eleitoral brasileiro. Então, só para finalizar, esse é o contexto, a Advocacia Geral da União e o presidente Jair Bolsonaro acionando o Supremo Tribunal Federal, questionando o artigo 43 do Regimento Interno da Corte, que prevê a abertura de uma investigação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, essa abertura, sem que seja necessário um pedido feito pelo Ministério Público Federal. E lembrando que o Supremo já, por 10 votos a 1, disse que o inquérito das fake news é legal e deve ter a participação do Ministério Público. Eu volto com vocês.